Esse episódio contém relatos sensíveis e possíveis gatilhos para quem sofreu alguma espécie de abuso na infância. A partir do momento que eu tenho um filho, uma filha, né? O corpo do meu filho e da minha filha não é meu, ele é meu dever cuidar, eu sou mordomo dessa pessoa, né? Ela é uma pessoa em desenvolvimento, mas eu não tenho autoridade de fazer o que eu quiser com esse corpinho, né? E muitas vezes, o simples fato de eu, por exemplo, numa troca de fralda, né? Numa limpeza que às vezes eu vou ter que fazer na parte íntima dessa criança, e eu tomo uma atitude de respeito, no sentido, com licença, filho, eu tenho 2 meninos, é constrangedor, mas a minha postura com ele, de entender que é dele o corpo, que isso é invasivo, então, filho, com licença, eu vou te ensinar, isso é respeito. Qual que é o ponto principal na proteção? Diálogo, pais e filhos. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 555. Eu sou o Rodrigo Bibo e nunca beijei a minha filha na boca. Eu sou Viviane Vaz e a culpa nunca é da criança. Olha aí. Eu sou o Felipe Breder e a igreja precisa sim falar de abuso. Olha aí, galera. Estamos aqui em mais um BTcast. Fizemos algumas brincadeiras e provocações no começo, mas o assunto é muito sério. Estamos no mês de maio, que é chamado aí Maio Laranja. E no mês de maio a gente fala sobre o combate ao abuso. Como é que fala? Combate ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Olha aí, combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. É um alerta, tá, gente? O Maio Laranja tá aí. Então tem vários... Vocês sabem os meses aí, não? Eu sei que tem o Novembro Azul, né, pros homens aí, né? Outubro Rosa. Setembro Amarelo. Outubro Rosa, o Maio Laranja, tem o Setembro Amarelo. Eu sei que todo mês tem uma parada aí, né? Sei lá. Janeiro Branco, que é saúde mental também, o Janeiro Branco, né? Ou não? Isso. A ideia desses meses é conscientizar a população para determinada demanda da sociedade, enfim. E o Maio Laranja tem essa questão aí de prevenção, de alerta contra o abuso que acontece contra as crianças, adolescentes vulneráveis. Então, gente, tô aqui com a missionária Viviane e também com o Felipe Breder pra gente trocar uma ideia sobre o que Maio Laranja tem a ver com a igreja, né? Como a igreja deve se envolver nessa causa, nessa proteção, como a igreja deve se envolver com esse tema, né, do abuso infantil, que infelizmente é uma realidade no Brasil, no mundo, e no Brasil não é diferente. Mas antes, os nossos recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte, a Insider chegou aqui no Bibotalk. E eu sou agora também uma testemunha desta Tech T-shirt que, vou dizer pra vocês, eu já estava usando há um mês essa Tech T-shirt, essa camiseta cheia de tecnologia da Insider, e posso testemunhar pra vocês que ela funciona, ela é boa, tanto que eu comprei 2 e agora tô feliz que eu vou ganhar mais algumas peças, porque de fato, galera, a Insider e a sua Tech T-shirt, elas entregam aquilo que estão prometendo. Essa Tech T-shirt, ou seja, gente, é tecnologia, você está vestindo tecnologia. Você tem noção, cara? Porque a gente pensa em tecnologia e pensa em, sei lá, carros, devices, entre outras coisas, né? Homem de Ferro, sei lá. Mano, não, é tecnologia na sua camiseta. Então, esse nome Tech T-shirt não é à toa. Realmente funciona. E olha só, com regulação térmica, você pode usar Insider, eu inclusive tenho 2 pretas, no calor. O tecido não esquenta no sol e até ajuda a regular a temperatura do corpo. Mano, já que é um tecido leve e evapora rápido o suor. Consequentemente, tem essa ação anti-odor, até porque tem uma ação antibacteriana de rápida absorção e nesse lance de evaporar o suor. Outra coisa também que eu achei sensacional, eu viajo bastante. Então eu pego a minha Insider, eu lavei lá primeiro, lavou, estendeu direitinho, pode botar na mala. Por quê? Não precisa
passar. Por conta desse tecido especial, né, dos tecidos especiais, essa roupa aqui, ela vai o quê? Desamassando no corpo. O próprio calor, né, a gente vai se movimentando, gerando calor e tal. Então, o próprio calor do nosso corpo, ele desamassa a peça. Mano, sério, essa parada anti-odor e de não precisar passar, fez assim eu me encantar muito. E a regulação térmica também achei bem legal, porque eu peguei até um dia quente em São Paulo e a camiseta não dá aquela sensação, mano, eu tô estufado aqui. Então, olha, a Tech T-shirt da Insider tem fibras mais resistentes, não desbota, tá? Ou seja, você economiza, ó, olha só que legal isso aqui. Além de economizar água na produção, a Tech T-shirt dura muito mais, pois o pigmento adere melhor ao tecido modal, não desbotando e não dando bolinhas, como as camisetas de algodão. Velho, tem um amigo meu aqui no escritório, onde eu tenho o escritório do Bibotal, que tem um carinha aqui que ele é arquiteto, e ele tem já há alguns anos a Tech T-shirt dele, e mano, sério, eu vou bater uma foto dele e botar no meu Instagram pra você ver que não parece que ele tem, sei lá, 2, 3 anos essa camiseta. Realmente é uma parada muito incrível. Tem o conforto, realmente é uma camiseta confortável de usar e até de passar a mão. Eu vou contar uma história dessa de passar a mão, porque eu achei muito interessante. Mano, tava eu no aeroporto de Curitiba e o que acontece? Caí naquela revista aleatória do aeroporto, sabe? Passei lá, apitou a maquininha lá, apitou a porta. Ó, você caiu na revista aleatória. Aí vem um homem me revistar. Mano, e o homem passa a mão no seu corpo. E obviamente ele passou a mão aqui, eu usando a minha camiseta e tal. Aí o cara fez assim, ó, só um comentário aleatório aqui, é Insider? Eu falei, mano, é Insider. E na hora eu já falei pra ele, ó, usa o meu cupom BIBOTALK12 que você vai ganhar 12% de desconto. Ele riu e tal, daí eu falei que tinha um podcast, aquela coisa toda. E gente, olha só, é macio. A galera então que já encostou numa Insider sabe do que eu tô falando. Então é tecnologia, é conforto. Galera, realmente funciona isso que eu tô falando, porque eu testei quando eles ainda nem me patrocinavam, tá bom? Então olha só, presta atenção. Tem um link que eu queria muito que você clicasse aqui na descrição deste podcast em bibotalk.com, tanto no nosso site quanto no YouTube. Tem esse link, você clica nesse link e ao entrar por esse link e usar o cupom BIBOTALK12, você vai ter 12% de desconto, tá bom, gente? Muito importante. Lembrando que você tem do P ao XGG, ou seja, tem para todos os tamanhos. Beleza, galera? Então é o seguinte, entra pelo link, tá? O link do Bibotalk e usa o cupom BIBOTALK12 que você nos ajuda aí com os apoiadores. E é claro, quanto mais apoiadores, mais conteúdos para vocês. Então, experimente a Tech T-shirt da Insider e use o cupom BIBOTALK12 porque você vai comprar um ótimo produto com desconto e ainda você está abençoando o podcast que você gosta, tá bom? Link aqui na descrição deste episódio. Muito bem, Viviane, sua primeira vez aqui no BTcast, seja muito bem-vinda e, por favor, apresente-se para a nossa audiência. Uma honra gigantesca, né, estar aqui com o Bibo. Felipe é meu parça, né, a gente é da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e sou missionária lá desde de 2000, né, Olha comecei aí. atuando na Jocum, e depois fui trabalhar lá, servi a minha igreja, e em 2011, o nosso pastor Gilson Breder, pediu para eu assumir o cuidado de 10 mulheres que estavam na situação de exploração sexual e precisavam de cuidados, e a igreja não estava preparada para lidar com prostitutas, que era o caso da época, né? E aí, então, ele me incumbiu de assumir esse projeto de cuidar dessas mulheres. E ouvindo essas mulheres, eu já tinha formação em psicanálise, então já era meu hábito, né, no aconselhamento, ouvir muito. E ouvindo as histórias, eu percebi que elas não chegaram lá do nada, né? Não foi uma decisão na vida adulta, foi uma construção feita na infância. Então a gente percebe em muitos casos que o abuso sexual começou muito cedo, as falas, né, enfim, toda essa construção da mulher como objeto começou na infância. E foi daí que a gente começou a estudar muito mais as vítimas de abuso e atender casos de abuso, né, mulheres, e depois a gente começou a fazer um trabalho com crianças e adolescentes. E claro, a gente sempre se depara com pessoas que às vezes vieram de contextos religiosos também, de evangélicos, católicos, espíritas, todas as religiões, e que também passam por isso, né? Tá aí a importância da gente estudar esse assunto e com certeza falar desse assunto de maneira geral. E aí em 2017 surgiu o Mar Laranja,
que a gente tem feito desde então uma campanha aí forte nesse mês de prevenção. Tá, peraí, o Maio Laranja surgiu só em 2017? Antes disso não se falava em Maio Laranja? Antes disso não se falava em Maio Laranja. Foi assim, a gente tem o apoio da igreja, né, dos PGMs, e eu sempre prestava contas no meu trabalho, no sentido de ter o apoio ali, né, de intercessão e tal. No começo de 2017, eu comentei com um PGM da nossa igreja que a gente ia ter essa ação alusiva ao dia 18 de maio. O dia 18 de maio já existia. Ah, tá, legal. Que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso. Uhum. É a campanha Faça Bonito, da florzinha e tal, né? Uhum. E aí a gente comentou que ia fazer uma semana de palestra. E essas pessoas eram pessoas influentes na sociedade aqui em Campo Grande, né? E falaram, nossa, mas vocês vão fazer uma ação muito importante, não tinha que ser só uma semana, tinha que ser um mês inteiro, tinha que ter cor, aquela coisa toda. A gente contratou uma assessoria de imprensa e eles deram apoio de consultoria, né, esse pessoal da nossa igreja, e daí surgiu, né, nas mídias em primeiro lugar, primeiro então a imprensa, né, as entrevistas, né? Aí vai para a internet, né, vai para as TVs e tal. Nisso, um deputado também cristão falou, cara, essa iniciativa é fantástica, precisa se tornar lei, porque não era, né? E é importante dizer, Bibo, que a gente teve muita perseguição para assumir, para essa lei ser aprovada, porque muitas pessoas achavam que por ter uma igreja por trás, a gente iria falar de religião, né, e não de prevenção ao abuso. Então, eu tive muita resistência para essa lei se tornar uma lei. Mas, enfim, foi aprovado. Caraca, Vivi, então peraí, então você tá me dizendo, Vivi, você tá me dizendo que você participou diretamente e via instituição religiosa na aprovação de uma lei sobre a proteção de crianças e adolescentes no quesito aí abuso sexual. Isso. E nesse contexto a gente teve... Que sensacional! Teve pessoas da militância da criança, que se dizia da militância da criança, que era totalmente contra. Enfim, tivemos, assim, bastante perseguição mesmo, né, com o trabalho. Mas, né, o projeto de Deus é um projeto que deu certo. Em 2021 se tornou lei nacional, uma lei federal. E hoje no Brasil inteiro a gente fala do Maio Laranja. E é muito importante quebrar esse tabu em todos os lugares, né? Uhum. É interessante dizer, eu gosto muito dessa história porque mostra o papel da igreja e a relevância que a igreja pode ter na sociedade. O Maio Laranja surgiu não como uma iniciativa da igreja como instituição. A nossa igreja como instituição, nós enviamos a Viviane como missionária da nossa igreja para a criação do Projeto Nova. Então, a nossa igreja hoje é uma das mantenedoras e sustentadoras dos projetos sociais da fundação, mas é interessante que num pequeno grupo da igreja, ou a célula, seja lá como você chama na sua igreja local, e um pequeno grupo da igreja, tinha algumas pessoas influentes como empresários, investidores, gente ali falou, não, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu gosto muito da história de como surgiu o Maio Laranja, justamente porque foram crentes comuns, pessoas comuns, que se reuniram e viram que, de acordo com a palavra de Deus, que Deus está aqui para proteger os oprimidos, nós precisamos fazer alguma coisa, e surgiu então algo tão relevante no Brasil hoje. Poxa, muito legal então saber que a igreja, né, e especialmente você e toda a sua equipe aí, Vivi, estão envolvidos diretamente, né, na divulgação e a ideia do Maio Laranja, porque hoje, até quem não conhece muito ou não se envolve com o tema, Maio Laranja, legal, pô, crianças, né, sendo abusadas, vão fazer alguma coisa, assim, ainda que não faça nada e não se mova, mas sabe que existe e de alguma forma, né, o Maio Laranja se torna um símbolo, então, né, da proteção de crianças e adolescentes no que diz respeito à questão do abuso. Mas, ó, Vivi, vamos lá, os números, eu tava dando uma olhada aqui, não sei se está atualizado, infelizmente, né, o site Maio Laranja tá desatualizado lá, né, alô, você que é influencer, dono desse site, passa pra Vivi o domínio, por favor, tá? Legal, valeu. Afinal, ela é criadora aí, passa o domínio pra ela que ela atualiza, porque tá desatualizado o site, o Instagram tá desatualizado. Mas os números que estavam lá eram, tipo assim, mais de 500 mil crianças e adolescentes abusadas, não sei se esse número hoje em dia é maior, mas traz um pouquinho a realidade pra nós aí de como é que tá essa situação triste demais que tem acontecido no Brasil aí com as crianças e os adolescentes. Sim, a gente tem uma realidade, assim, existem números que apontam que a cada hora, né, 13 crianças são abusadas. Isso, levando em consideração que 7% são denunciados. Porque é uma criança, ela não tem condições cognitivas de entender o que está acontecendo com
com ela, muito menos de ir até a polícia. Então, assim, esse número ainda, que você viu que isso é um número grande e expressivo, ele pode ser exponencialmente maior, porque a criança, ela não tem esse entendimento. Por isso a importância do Maio Laranja, porque a gente vai nas escolas, a gente vai nas instituições, nas igrejas e tal, nas ONGs, falar para a criança que ninguém pode tocar na parte íntima dela. E se ela não sabe dessa informação, muitas vezes ela vai deixar para falar isso na vida adulta. Por isso que existe esse número aproximado, estimado, de que 7% denunciam. Por quê? Essas pessoas, esses outros 93%, é isso? Só falou num consultório psiquiátrico na vida adulta. Né? Então, existe uma possibilidade gigantesca desse índice ser pior. Exato. E eu vou te falar uma realidade que eu me deparei recentemente, que são as tribos indígenas, né? Sim. Infelizmente, tem questões muito graves acontecendo também dentro das tribos indígenas, em ribeirinhos, em lugares onde há pouca informação, e então esse número pode ser muito maior ainda, né? Porque eles ficam mais calados, eles se sujeitam mais à autoridade. Mas vale destacar que, em momento algum, isso faz parte de uma questão cultural indígena. A nudez é uma questão cultural, né? A naturalidade ali com o corpo, mas nunca o abuso. Isso foi uma frase de um cacique que falou para mim: o abuso não é cultural, a nudez sim, e o respeito à autoridade sim, mas nunca um adulto tocar na parte íntima de uma criança pode ser aceitado como cultura, né? Então, e isso são números que podem ser muito piores ainda do que a gente imagina. A gente tem números em igrejas, Vivi? Tem alguma pesquisa paralela com igrejas? Não que eu saiba. Mas assim, eu vou falar para você do que eu recebo. Eu faço triagem toda semana de pelo menos 4 casos novos, né? Semanalmente. E não é raro vir casos de líderes cristãos, líderes religiosos de maneira geral. Também tem no meio espírita, né? Que se usa, né? Que se favorece dessa autoridade espiritual e acaba abusando. Então não é raro. E já cheguei casos assim de crianças que falavam assim, que uma criança católica falou para mim que ela estava na igreja e Jesus falou com ela que ela tinha que falar o que estava acontecendo, e ela contou para a mãe que a avó abusava dela, né? Era um menino. Caraca, não. Sério. A avó, velho. Final do ano passado. Então sim, também é outro tabu, né? As pessoas acham que são só homens. Não é. A maioria dos abusadores são homens, mas não é totalmente homens, né? Não tem um perfil. O abusador não tem um perfil, uma cara. Infelizmente. Essa é a delicadeza do assunto. Por isso que a gente trabalha muito. Não é que vai diminuir, não é que vai parar de acontecer. Mas o fato da gente trabalhar com a criança e ensinar a criança, a gente de alguma maneira tira do abusador essa facilidade que ele tem de continuar cometendo o abuso e a criança ficar quieta, né? Então, infelizmente, isso acontece muito. Caraca. Agora sim, Vivi, que esse caso da avó, assim, me deixa chocado, né? Porque, tecnicamente, avós são uma rede de apoio importante para pais, né? Eu, por exemplo, hoje tenho a minha sogra. E, cara, se isso acontecesse na minha realidade familiar, mano, assim, porque... Cai o chão, né? Cai no chão, porque a gente deixa as crianças lá, né? E, tipo assim, de fato, essa é uma outra informação que ela até tá aí. A gente sabe da informação, mas a gente não quer acreditar que vai acontecer com a gente. Sim. Porque, geralmente, os abusadores são pessoas próximas, né? E eu acho que é por isso que acontece tanto, porque a gente confia no tio, no primo, no irmão mais velho, sabe? Naquele... Na tia, na tia, no enteado, né? Bem, acho que são 2 perguntas agora, a gente começa até a entrar bastante no tema, assim, no sentido prático, né? Como é que a gente, como pais, a gente treina os nossos filhos para esse tipo de situação? Ou quais sinais... São 2 perguntas. A primeira é essa, como é que a gente treina a criança? E a segunda é, que sinais a gente deve ficar atento, sabe? Isso, boa. Eu acho que essa pergunta, ela é muito boa, da questão de como que a gente treina. Por quê? A partir do momento que eu tenho um filho, uma filha, né? O corpo do meu filho e da minha filha não é meu. Ele é meu dever cuidar. Eu sou mordomo dessa pessoa, né? Ela é uma pessoa em desenvolvimento. Mas eu não tenho autoridade de fazer o que eu quiser com esse corpinho, né? E muitas vezes, o simples fato de eu, por exemplo, numa troca de fralda, né? Numa limpeza
limpeza que às vezes eu vou ter que fazer na parte íntima dessa criança, e eu tomo uma atitude de respeito no sentido, com licença, filho, eu tenho 2 meninos e eu tive que ensinar eles a limpar o esfíncter, né, se limpar a parte íntima, é constrangedor, mas a minha postura com ele de entender que é dele o corpo, que isso é invasivo, então, filho, com licença, eu vou te ensinar, filho, ó, puxa assim, do jeito que a mamãe tá te ensinando, isso é respeito. Outro ponto muito importante, a partir do momento que eu entendo que é necessário privacidade, eu não me troco na frente dele, eu não tomo banho na frente dele, por quê? Porque a nudez é uma coisa minha, não é uma coisa feia, não é uma coisa má, mas é uma coisa só minha, que é só meu. Então, quando eu tenho esse respeito e alguém for tentar fazer algo com o meu filho, ele vai achar estranho. Poxa, nem minha mãe me toca dessa maneira, por que essa pessoa tá querendo me tocar? Por que essa pessoa tá querendo que eu toque ele? Eu não acho isso normal. Então, é muito importante esses cuidados mínimos, né, de não trocar de roupa na frente da criança. Eu sou contra, entendeu? Porque, tá, beleza, tem muitas famílias que são naturais, né, são bem de boa com isso, não vejo maldade, mas isso vulnerabiliza a criança ainda mais, facilita o campo pro abusador, tá? Um outro cuidado importantíssimo é a criança saber que aquela parte ninguém pode tocar. E muitas pessoas não falam sobre isso, têm medo de falar. A gente não precisa falar de sexo para criança, mas a gente pode falar de parte íntima, a gente pode falar de abuso. Tem uma idade, assim, dentro das suas pesquisas, eu imagino que não deve ser um tema fechado, né, pelos pesquisadores da área, mas tem alguma idade, assim, ó, a partir de tal idade já é legal começar a dizer dos limites, que quem toca aqui, quem não toca? Sobre não tocar e sobre saber que é parte íntima, acho que desde bebê, né, esse respeito e essa fala, filho, ó, seu corpo, ninguém pode tocar, isso desde bebê. Tá? Mas, por exemplo, né, eu tenho um filho de 9 anos, ele vê que a gente está falando desse assunto, ele automaticamente ele ouve essa palavra, sexo, ele precisa saber. Por quê? Ele, às vezes, acaba acreditando em coisas equivocadas. Então, uma criança de 8, 9 anos, que já está entendendo bem as coisas, já consegue ter um sistema cognitivo mais formado e tal. Então, assim, é importante ela ouvir da gente o que é uma relação sexual, claro, de uma maneira lúdica, simples, né, sem detalhes, e geralmente eles vão achar esquisito e não querem mais falar do assunto, é assim, entendeu? Então você fala, acabou a curiosidade, entendeu? Acabou a curiosidade e eles não tocam mais no assunto, porque ouviu da gente de uma informação confiável, não vai ficar criando um monte de coisa na cabeça e vai entender o assunto. Então, com os meus filhos eu agi dessa maneira. Eu acho assim, qual que é o ponto principal na proteção? Diálogo, pais e filhos. É diálogo. Teve uma situação que eu atendi de um casal cristão também, que eu acho que aí já entra na segunda pergunta, que o menino foi dormir na casa, 2 meninos, né? O menino de 6 para 7 anos foi dormir na casa de um parente, tá? Eles são cristãos de uma igreja batista pequena, e aí, quando o menino voltou para casa de manhã, o pai foi buscar, né? Mãe quer ir embora, mãe quer ir embora. Ele já achou estranho. Nossa, quer ir embora já, né? Achei que você tinha gostado. Quer ir embora. Chegou em casa, foi tomar banho. Estranho uma criança de 6 anos querer tomar banho aleatoriamente. Quis tomar banho. Depois quis dormir de manhã. Estranho, ele tá estranho. Filho, vem cá, o que aconteceu? Aí ele ficou sem graça, tímido, fechado, introvertido, e ela viu que ele não estava bem, porque ela conhece o filho dela. Ela já viu que ele não estava bem. Então, assim, na hora, filho, o que aconteceu com você? E aí ela pediu pra ver, olha, aconteceu. Ele falou, aconteceu, era um primo de 15, 14 anos, bem mais velho, né? E teve uma situação complexa, né? Um estupro. E aí ele conseguiu, e aí ela pediu para ver o corpinho dele, então tinha ali as marcas. A mãe imediatamente foi na delegacia, fez todos os procedimentos que a gente sabe que existe, todo adulto sabe disso. E eu vou falar para você, as consequências de uma criança onde os pais agem dessa maneira, com confiança com o filho, com diálogo bom, as consequências são mínimas, perto de uma pessoa onde a mãe não vê que ele mudou de comportamento, onde a mãe não vê que ele não tá bem, onde a criança tenta falar e ninguém escuta, ninguém acredita, entende? Então, esses pais, por serem um casal, no caso, né, que tinham um bom relacionamento com os filhos, eu fiz a triagem dele e vi que ele estava bem. Eu falei, mãe, ele tá bem. Se um dia ele não estiver, você traz novamente. Mas ele tá bem. A gente fez uma avaliação nele e viu o quanto que foi mínimo no nível de consequência, entendeu? Mas a criança fala. Sim, isso é ótimo, né? Quando
criança fala, talvez tenha casos que a criança não consiga falar, né? Até porque às vezes rola aquele lance de ameaça. Ela fala, às vezes, de comportamento. Sim, tem aquele lance de ameaça. Se você contar, vou matar os seus pais e tal, aquela coisa toda. Exato. Porque, assim, ó, esse lance de família é muito delicado, porque às vezes, assim, poxa, mas é filho da minha irmã, por exemplo, né? Uhum. E aí, como é que você, assim, cara, é muito, às vezes a gente fala assim, ó, cara, não quero nem saber, às vezes não é tão simples assim, sabe? Não é. Tem casos que são, porque é filho da minha irmã, que eu também já sei que foi estuprado por alguém, por um tio nosso que tinha problema, sabe, eu não sei como falar, deficiência mental, eu não sei se é essa palavra certa hoje, enfim. Transtorno mental e tal, não sei o que, cara, é um pouco mais complexo. Às vezes a gente fala o seguinte, poxa, por que não denunciou na hora? É que nesse caso, nessa tua história, é uma história boa, em que os pais agiram e denunciaram. Eu imagino que o menino deve ter sido penalizado de alguma forma, enfim, até porque é menor de idade, né? São outras penas, por assim dizer. Exato. Mas muitas vezes, eu sei de histórias, né, de pessoas que foram abusadas pelo padrasto, sei lá, ou pelo tio, ou pelo primo. Geralmente são essas figuras, assim, ou pela cuidadora, pela babá também. Cara, mas às vezes é uma vergonha tão grande que aconteceu e que, tipo, envolve família, que a pessoa se tranca, e aí, pô, por que não denuncia? E a pessoa só vai, sei lá, denunciar 5 anos depois. Isso. E não tem provas, né? Exato. E não tem prova. É uma parada silenciosa, né? Não tem... Só que, cara, não é assim, por que não denunciou na hora? Cara, ficou em choque, e a gente às vezes não consegue entender isso, né? Sim, exatamente. E ninguém conseguiu ler a pessoa. Exato, você falou uma frase boa. Ninguém conseguiu ler a pessoa, porque assim, muitas vezes a vítima ela não fala com palavras necessariamente, mas ela vai falar com atitudes, né? A gente teve um caso aqui também, Bibo, bem traumático, que era uma criança de 2 anos e meio e ela faleceu decorrente de estupros do padrasto, né? E foi um caso assim que deu uma repercussão gigantesca, né? Assim, enfim. Mas assim, todo mundo foi investigado, porque a criança ela deu entrada na saúde, né? Nos órgãos de saúde 30 vezes. Nossa, porque, gente. embora ela não falasse, é isso que eu queria explicar. Embora ela não falasse com palavras, ela estava falando com o corpo. Então, o fato dela ir 30 vezes pro posto de saúde e não acharem uma razão, ela estava dizendo socorro, né? E ela chegou a morrer. Ô, gente. Com 2 anos e meio. Assim, é indignante essa história. Então, assim, mas é um exemplo que a gente pode aprender com isso, né? Que, embora a criança, muitas vezes, ela não tenha conteúdo para verbalizar o que está acontecendo, ela fala através do comportamento, como esse menino que ficou retraído, ficou fechado, né? A mãe achou estranho, ele nem gosta tanto de tomar banho, foi tomar banho muitas vezes, estava triste. Então, assim, a criança, ela vai mudar de comportamento. E a mudança de comportamento, ela precisa ser avaliada. E a gente tem psicólogos especializados nisso, que podem olhar, um médico pode olhar se está tudo bem, né? Até um exame médico, às vezes, pode ajudar. E no caso de uma família que, às vezes, é um membro de outra, né? É um membro da família que abusou e é um adolescente. Esses dias teve uma outra situação e eu recomendo fazer a denúncia, porque se não há uma interdição, Bibo, se não tem um ato assim de dizer, cara, isso que você fez é errado, isso não pode. Se não existe esse ato e se a gente bota debaixo do tapete, a pessoa, você sabe uma estatística, a juíza da vara da infância que estava contando, ela é cristã também, da igreja presbiteriana, e ela estava me contando que abusadores abusam em média pelo menos 70 vezes de crianças. Então, assim, você acha que essa pessoa não vai abusar de novo? E aí você vai passar a mão na cabeça porque é um familiar, porque é uma pessoa conhecida. Enfim, cara, essa pessoa vai abusar de novo. Sinto muito te avisar. Eu já vivi casos de pessoas que não denunciam ou não querem denunciar, justamente por existir aquela falsa ideia de que nós devemos perdoar incondicionalmente. Se nós devemos perdoar, mas de que o perdão é não denunciar. Eu tenho que perdoar porque a Bíblia me manda perdoar, então eu não vou denunciar. E é importante dizer que o perdão bíblico ele não é antagônico à justiça, né? Muito pelo contrário, o perdão bíblico denuncia, eu perdoo, eu pessoalmente não quero vingança, mas a justiça precisa ser feita justamente para que outras pessoas sejam protegidas, para que outras pessoas não corram o mesmo risco. E eu já passei por casos de gente que não queria denunciar justamente por essa ideia de que a Bíblia manda perdoar. Sim, a Bíblia manda perdoar, nós perdoamos no sentido de não buscar uma vingança pessoal e pessoalmente perdoar, mas isso não é
antagônico a fazer uma denúncia, mas eu entendo que é complexo, né, Vives? Porque como é que eu vou denunciar o meu tio, o meu irmão, a minha cunhada? Não sei se vocês lidam com esse tipo de aconselhamento. Eu aqui, no caso, não atendo abusadores, mas eu sei que pastores até acabam atendendo, isso esbarra muito em gabinetes, né, pastorais. E você sabe que essa juíza estava me contando que a lei, na verdade, protege bastante os pastores no direito de não denunciar, né? Mas isso não... Também eu concordo com o Felipe que ouvir, né, um relato como esse e você não fazer nada, né, assim, como um pastor tem o direito, né, porque ele acredita na pessoa, que ele quer que a pessoa mude, aquela coisa toda. Mas o fato de você não se posicionar, isso vai ser recorrente, né? Então, assim, tem que haver uma interdição. Interdição não é matar a pessoa, interdição não é condenar a pessoa, porque não é nosso papel justiça. Quem faz esse papel é os órgãos competentes, né? Mas é nosso papel denunciar, que é a interdição, dizer, olha, isso não pode acontecer. E se a gente fica quieto diante disso, a gente tá se calando, né, diante de uma situação que ela é totalmente, como o Felipe falou, antagônica à palavra de Deus, né? Tudo aquilo que Jesus ensinou. É bem complexo isso, assim, esse dado que tu trouxe me deixou bem assustado, assim. O abusador vai fazer de novo, sabe? O abusador vai fazer de novo. Porque é uma questão dele, né? É uma disfunção dele, Exato. É uma parada toda errada na cabeça dele e de fato, ele tem que ser parado mesmo e se para com a denúncia. É porque assim, às vezes, tem consequência, porque, poxa, é um pai de família, que se a gente denuncia, uma família vai ficar sem o seu provedor e tal. Tem uma série, assim, não é tão simples, tá, galera? Às vezes é simples, mas às vezes não é. Na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes não é. Então, mas enfim, esse dado de que ele vai fazer de novo, né, que você não foi a última vítima, deve realmente nos instigar, assim, sabe? Isso é bem importante. Então, se tratando de igreja, Vivi, como tu acha que deve ser o papel da igreja no Maio Laranja e tal? Porque às vezes eu não vejo as igrejas falando muito sobre isso e tal, esse tipo de prevenção. Às vezes parece que a igreja tá um pouco alheia a esse tipo de coisa, assim. Setembro Amarelo até eu vejo um certo agito no Setembro Amarelo, mas o Maio Laranja às vezes eu tenho a sensação que passa um pouco batido e tal. Pode ser só uma impressão errada minha, não sei. Mas qual é o papel da igreja no combate ao abuso, né, sexual de crianças e adolescentes? Como é que a igreja... Bem, só a tua história já é uma história bacana, mas é uma história local, né? Mas de forma geral, assim, quais iniciativas a igreja pode ter num Maio Laranja e tal? O que a igreja pode fazer? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa entender que tem tudo a ver com a igreja, sim. Porque a gente não vê o ser humano separado desse corpo, né? Entende-se que esse corpo faz parte dessa glorificação. Jesus é Deus, no caso, né? Criou o homem, ele criou o homem com corpo. E esse corpo, Deus espera que a gente glorifique a ele através desse corpo. E a gente tem uma outra questão, Bíblia, que é a questão da relação com Deus. Porque o abuso sexual afeta profundamente a visão da criança acerca da paternidade de Deus. E Deus, a gente chama de Pai Nosso, né? Então a gente ora Pai Nosso. Uma criança, ela tem uma visão ainda, até uns 10 anos, mais ou menos, ela tem uma visão abstrata sobre Deus, né? Porque ela está num processo de desenvolvimento cognitivo. Então a criança, ela precisa olhar e saber de Deus a partir do seu pai e da sua mãe, de pessoas, né? Porque crianças são concretas e não abstratas. A partir do momento que ela tem um pai, uma mãe, que são omissos, um pai que é abusador, como que ela vai, quando ela ouve falar em Pai Nosso que estás nos céus, que referência de pai ela tem? Então isso afeta profundamente a identidade de Deus, porque as pessoas, elas ficam, uma vítima de abuso, no caso, ela fica com uma visão completamente contaminada acerca da paternidade, e é difícil para ela acreditar que
que Deus pode proteger, que Deus a salva, Deus tem um plano de salvação para ela. Em geral, as pessoas têm um pouco mais de facilidade de acreditar em Jesus, que morreu no lugar, mas não de Deus como pai, porque faltou-lhes essa proteção, então ela não consegue entender Deus nesse olhar amoroso, né? E quando uma pessoa ela não consegue entender Deus, isso prejudica muito a espiritualidade dela, né? A gente tem um trabalhão aqui, às vezes, de fazer essa desconstrução da identidade de Deus nesse sentido, né? Porque Deus não é isso. E aí, uma vez eu lembro que eu compartilhei isso com o Felipe, que uma pessoa me cobrou, ela falou, mas eu orei, eu pedi para Deus, para o meu pai parar de fazer aquilo, e ele não parava, né? E aí eu questionei Deus, né? Assim, eu, Viviane, e também procurei meus amigos lá, o Felipe e o Yuri na época, eu falei, tá, e onde que tá Deus, né, que não respondeu a oração dessa menina? E Deus falou assim, através daquele versículo, vinde a mim, as crianças, e não as impeçais. E anteriormente, no capítulo anterior, que é Mateus, né, Mateus 18, discípulos perguntam, né, para Jesus, quem é maior no reino? Jesus chama uma criança, essa criança estava ali, né, e Jesus chama a criança e fala, se você não se tornar como uma criança, você não vai entrar no reino, né, da pureza ele estava falando. E aí ele continua o discurso dele para os discípulos, dizendo, ai daquele que tocar, que fizer pecar um dos meus pequeninos, melhor seria amarrar uma bigorna, né, uma pedra no pescoço, se jogar nas profundezas do mar. Então, assim, isso tem tudo a ver com a Bíblia. E eu gosto de falar, Bíblia, não sei se estou sendo herege, Felipe, se me corrige, mas assim, quando a Bíblia fala, Jesus, né, fala assim, é melhor entrar no reino dos céus cego do que entrar, né, ir para o inferno. Eu falei assim, porque ia ficar feio, né, colocar outra parte do corpo. É melhor entrar sem aquela parte do corpo do que não ir, né? Porque, assim, é disso que tá se falando, né? Se uma parte do seu corpo tá te fazendo pecar, isso tá te afastando da glória, isso tá te afastando da eternidade, né? E eu vejo, assim, que muitas pessoas justificam um ato sexual como se ele não tivesse controle sobre o próprio corpo. E isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Jesus tá falando disso, que uma pessoa que não tem controle sobre o próprio corpo, uma pessoa que faz pecar, cair um dos pequeninos, é melhor ele amarrar uma pedra no pescoço e se jogar no fundo do mar, do que ele cometer esse tipo de ato. Com certeza. E é interessante que a igreja tem muitas coisas que eu creio que a igreja pode fazer como nós estamos fazendo, né, Vives, na nossa igreja. Tanto todos os professores voluntários do Ministério Infantil passam por treinamentos sobre isso, e especificamente sobre isso, de como lidar e como identificar, como ouvir, de ficar atento a qualquer criança que chega ali na igreja, porque na igreja a gente acaba recebendo crianças, tanto de pais que estão ali comprometidos, e de visitantes, pessoas que não têm nada a ver. Então, todos os professores do Ministério Infantil passam treinamentos, os pais da criança sempre estão constantemente ouvindo sobre isso, recebendo material sobre isso. A Vives tem um livro... Peraí, isso aí, Felipe, eu vou te cortar, já que a gente é amigo, eu te corto. Não, porque isso aí é sensacional, isso aí. Não, eu digo assim, porque como é que a gente treina, né? Não sei se até a Vivi tem curso sobre isso, porque, mano, de fato, a galerinha que tá na sala que tá com as crianças, pode detectar uma parada, Sim. Entendeu? Pode detectar uma parada. Até porque, dependendo da idade, os tios levam no banheiro. Isso. Cara, é muito sério o departamento infantil de uma igreja. Muito. É seríssimo. E a criança tem uma expectativa com a igreja, ela tem uma expectativa de salvação. Ela vai ali, ela quer que alguém perceba ela. É muito sério isso. Exatamente. Então, são coisas sérias a serem tomadas. Na nossa igreja, claro que pequenas igrejas talvez não consigam recurso, mas encontram outras maneiras. Todas as salas, todos os corredores, todas as escadas da igreja, todos os lugares da igreja tem câmera. Nenhum lugar, nós não temos pontos cegos na nossa igreja. Existe um protocolo no Ministério Infantil de que criança não pode ir no banheiro sozinha com uma pessoa. Escrevemos esses processos no Ministério Infantil da igreja, justamente para proteger, porque infelizmente a igreja, tem gente na igreja que pode cometer alguma coisa, precisa ter tomar cuidado. A recomendação sempre é que os pais não deixem as crianças sozinhas correndo pelos corredores da igreja nos domingos. Então, existem coisas, treinamentos, coisas que a igreja pode fazer, além de falar só de púlpito, que é algo que nós falamos, né? Púlpito, as escolas, mas para além disso, existem algumas ações como essas, que às vezes são simples, né? Essenciais. A Vives tem publicado alguns livrinhos em formato de gibi, em formato de histórias em quadrinhos, que é justamente para as crianças, para que elas leiam, aprendam, entendam que a parte do corpo não pode ser tocada. Creio que como igreja tem muita coisa que nós podemos fazer. E com uma linguagem adequada, né? O que seria uma linguagem não adequada, Vivi, por exemplo? Porque, assim, falar de prevenção, Bibo, não é falar para a criança de direitos sexuais da criança. Eu
treto feio aqui com algumas militâncias que se dizem a favor da infância e que falam de direitos sexuais da criança, né? Que vem falar que a criança pode beijar quem ela quiser, sim, que ela pode se relacionar com quem ela quiser, sim. Meu Deus. Que vale tudo no amor, e não é assim, né? E outra, que a gente não precisa escandalizar essa criança também, que eu acho que isso também é um outro extremo, né? Que muitos ou vão para um extremo de liberdade demais na linguagem, e tem outros que vão para um exagero de crime, de pecado, de coisa feia, de errado, né? E aquele escândalo, e deixa a criança amedrontada com um discurso, às vezes, totalmente equivocado, né? Por exemplo, uma criança ficar gritando contra a pedofilia, não é isso, a pessoa nem sabe o que é pedofilia. Pedofilia é um transtorno, e os abusadores, 80% dos casos, Bibo, não tem transtorno de pedofilia, você sabia disso? 80% dos casos são os aproveitadores da história, não tem transtorno. É porque a galera já tentou usar esse lance aí de ser um transtorno pra amenizar a pena, coisa arada e tal, né? Que é complicado. Não ameniza, não ameniza. Eu já ouvi falar sobre isso, é um transtorno, então tem que ser aceito e tal. E tem que ficar de olho nas leis, né? Porque parece que às vezes tem assim, vamos tentar atenuar isso, né? O crime da pedofilia, não, é um transtorno. E tem esse lance também do amor, né? Independente da idade, aquela coisa toda. E aí eu lembrei agora até de uma fala, né? Eu acho que alguém falou aqui no início do nosso podcast, teve um pastor aí falando, não sei se é uma fala antiga ou nova, mas que a criança tem culpa, né? Porque ela sentiu talvez prazer, né, no momento daquele abuso, provocou, ou aquela menina, né? Geralmente isso acaba caindo mais sobre as mulheres, aquela menina de 13 anos, né? Que já tem seio, já tem um quadril, e ela usou uma roupa inadequada, então ela é culpada por despertar a sexualidade num adulto que quis possuí-la e tal. Mas enfim, a fala desse, quão problemática é a fala desse pastor, que parecia até estar no púlpito de uma igreja, né? Dizendo que a criança tem culpa. Meu Deus, né? Então, assim, em primeiro lugar, a criança, ela é ingênua, ela é imatura. Por isso que ela tem tantos direitos e tantas coisas que ela não pode fazer, porque ela não tem maturidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ela reproduz tudo aquilo que ela aprende. Se é uma criança, uma menina que seja, ou menino, porque tem muitos meninos que são abusados porque falam pra ele, é porque você é gay, né? Tem muitos meninos que são abusados com essa desculpa, tá? E aí, essa criança, ela reproduz comportamentos. Então, assim, ela tá vivendo com o quê? Ela tá conversando com quem? Por que ela tá tendo esse comportamento dessa maneira? Tá, esse é um ponto. Também não justifica, né? Porque esse adulto que tá fazendo isso, a gente precisa levar em consideração que esse adulto sabe muito bem o que ele tá fazendo. É o que eu tava falando antes, assim. Não tem domínio no corpo dele, então não interessa que a outra pessoa faça, ele vai, né? Ele tá se colocando num lugar de um animal irracional, no meu ver, entende? Se ele tá dizendo isso, que a criança provoca e ele não tem como controlar o seu próprio corpo, o seu próprio instinto, ele está dizendo, primeiro, que ele não tem os frutos do espírito, né? Que ele é um ser irracional, animal, só que não, porque toda pessoa maior de 18 anos tem que responder para a lei. Não interessa o que o outro faça. Se você cometeu, você vai pagar diante da lei. Então, assim, é muito grave trazer essa culpa. E vou te falar um dos principais sintomas que aparece aqui na clínica de atendimento de vítima é o sentimento de culpa. Porque, em geral, os abusadores falam isso para a vítima. Na hora do ato, esse seu corpo, eu não te resisto, a culpa é sua, você que é bonita demais, você que isso, ou você que é gay, ou você que me provocou, né? E ela carrega essa culpa e acredita que a culpa de fato é dela, né? E ela é uma criança imatura, como eu falei. Então, se ela não tem condições de discernir aquele ato. Já o adulto tem condições suficientes para discernir, né? Já que também fala de complicada de pastor, e qual é o problema na fala do Lucinho? Teve muita gente, assim, que viu a galera na internet, nossa, que absurdo essa fala, mas teve gente, eu tenho certeza, que ficou, tá, mas gente, é a filha dele, é uma demonstração de carinho. Aliás, algumas das defesas foram essa, né? Ai, gente, a mente é poluída de vocês, é a filha dele, demonstração de carinho e tal. Mas qual é o problema da fala dele, né? Que ele disse mais ou menos o seguinte, ele foi lá e meio que dá umas cantadas na filha. Acho que eu não tive estômago pra ver tudo, mas a parte que eu vi, ele dava, eu dou umas cantadas nela, ele falou umas cantadas, e eu já peguei e já taquei um beijão nela, porque um dia, se alguém falar, eu beijei primeiro e tal, e deu a entender que é um beijo na boca, né? Então, assim, quais são os problemas desse tipo de postura do pastor que falou isso? Eu acho que primeiro vem um princípio, que eu acho que eu falei bem no começo. O
corpo da criança não é dos pais. Nós somos cuidadores desse corpo, mas não me dá o direito de dominar esse corpo. Então tem uma crença de que acredita, né? E isso é uma crença, assim, machista, né? Desculpa, mas é uma crença machista de que o homem tem que ter domínio sobre aquele seu rebanho ali, né? E é como se ele tivesse que ter o controle. Então eu dou a cantada porque ela é minha. A partir do momento que passar para outro, tudo bem, mas quem deu a cantada primeiro ou o beijo primeiro fui eu, né? O grande problema dessa fala, Bibo, para além do fato dele ser um influenciador de pessoas, né? Que isso também é um agravante muito sério, né? Não é qualquer pessoa falando, é uma pessoa que muitas pessoas que têm problemas, que a gente acabou de falar várias vezes aqui, vai ouvir uma fala dessa e vai se achar no direito de ter a primeira relação sexual também. Isso é muito sério. Você já pensou? Caraca. Uai, se eu posso beijar na boca, eu não posso ter relação? Porque aí o outro vai vir e eu já tirei a virgindade. Tem muita gente que faz isso. Sinto muito avisar. Mas, assim, é uma fala extremamente perigosa, tá? E me chamou a atenção que no vídeo ele mesmo fala que ela respondeu: pai, você tem a mamãe. Ou seja, ela entendeu que era um tom até, né, conjugal ali. Não, você tem a sua mulher, por que você tá me chamando ali, né? Então, isso é invasivo. Aí, se eu for entrar na Freud ali, na história, complexo de Édipo, isso não é nada saudável psiquicamente, entende? Porque a criança, ela tem uma identificação com o pai, é saudável que ela ache o pai incrível, meu namoradinho, aquela coisa toda. Tudo bem dentro do campo de uma fantasia, mas a partir do momento que a gente corresponde a isso gera sérios problemas psíquicos, né? E que são, muitas vezes, bem prejudiciais para a vida dessa pessoa, entende? E isso não me soa. Eu fiquei tentando imaginar Jesus falando um tipo de coisa dessa para um filho. Você imagina Jesus fazendo uma cantada com alguém? Então, assim, Jesus para mim é um padrão, né? E Jesus, ele era muito cuidadoso, ele brincava, ele pegava crianças no colo, mas jamais faria uma fala dessa. Então, assim, quando a gente está num papel de cristão, levando essa palavra, então, assim, a gente tem que levar muito a sério aquilo que a gente fala. Isso é muito perigoso e isso dá munição para abusadores. Gente, caminhando pro final aqui, esse programa é aquela coisa, né? Tem muita instrução, tem gatilho, enfim, se você ouviu até aqui, muito importante. Felipe, tu como pastor, talvez uma orientação geral aí para os líderes e pastores que nos ouvem. Como pastor, assim, eu queria dizer para outros pastores que atendem, se você presencia uma situação onde existe risco de outras pessoas serem abusadas, como a Viviane falou, geralmente um abusador vai abusar de novo, não tenha medo de denunciar, não tenha medo de denunciar. Se você, primeiro a delegacia e polícia, e nós vamos ter gabinete pastoral. E eu digo isso, nós já tivemos experiências aqui na igreja, infelizmente faz tempo já, de um rapaz que passou por uma situação de ter se masturbado na frente de uma mulher. Caramba. Foi uma situação desse tipo aí. E a nossa postura como igreja foi de denúncia, de denunciá-lo, porque ele colocaria em risco a vida de outras pessoas, mas como pastor nós estivemos próximo dessa pessoa. Nós estivemos próximo dele durante o presídio, visitando, levando suprimentos, aconselhando, a gente ficou do lado dessa pessoa o tempo todo, pregando o arrependimento, a transformação, e quando essa pessoa foi solta, ainda assim como igreja nós tomamos algumas atitudes. A gente falou, olha, você nunca vai estar num culto nosso sozinho, você não vai participar de um culto nosso sozinho, não vai participar de retiros de congresso de igreja, dos nossos retiros, e nunca vai estar acompanhado, nunca vai estar sozinho dentro da igreja. Então, essa pessoa continuou sendo monitorada pela nossa igreja. E nós a amamos, e nós cuidamos dela, e cremos no arrependimento genuíno, mas alguns cuidados extras são importantes. Eu creio que não tenham medo de denunciar. Vamos acabar com isso. Muito bom, legal. E Vivi, vamos lá, Vivi. Talvez você, né, você trabalha com isso e alguns líderes pensaram, ok, eu vi a importância, me deem materiais, pelo amor de Deus, eu preciso equipar a minha equipe, eu preciso equipar a minha igreja, preciso de um caminho. Que caminho que eu sigo? Eu vi a importância, eu vi esse podcast, vi que o assunto é sério, vi que ele é importante, o que eu faço agora?
Cara, primeira coisa, assim, parabéns por ter se importado, né? Então, se você se importou com esse assunto, saiba que outras pessoas também já se importaram. É necessário, muitas iniciativas têm sido feitas, né? O atual Papa fez um protocolo para todas as igrejas católicas, eu acho isso fantástico. As igrejas adventistas têm protocolos, né, que são episcopais, estamos falando de igrejas episcopais, né? E as nossas igrejas que são batistas, elas precisam ter as suas próprias iniciativas. Temos modelos aqui no nosso estado, a Convenção Batista Brasileira, do estado de Mato Grosso do Sul, está montando, já montou um protocolo, ela vai estar enviando esses protocolos para as igrejas. E você pode também sugerir isso na Convenção Batista do seu estado, você pode sugerir isso para a sua igreja, se for uma comunidade pequena, né? Tem muitos modelos, a Adventista tem modelos muito bons de protocolos de igreja, né? Ô, Vivi, não, eu digo assim, porque tem muita gente que não é batista que ouve a gente, né? A gente tem muito pentecostal e muita gente de comunidades. Então, a galera consegue pegar da Convenção Batista? Consegue. O pessoal tem acesso a esse adventista e tal? Porque às vezes Tem, da Adventista pega tem. vários modelos e monta o seu, né? Isso. Legal. Então você pode pegar nos sites dessas igrejas, no caso da Adventista, até da própria católica, né? Das igrejas batistas também. Você pode pegar esses modelos e adaptar para a sua realidade, né? Porque às vezes você não tem câmera, às vezes você não tem um segurança, mas você pode criar uma escala de segurança com os próprios membros da igreja. Enfim, você pode adaptar. Eu acho muito legal a adaptação, né? Para a sua realidade social e local. Mas é muito importante tomar esse cuidado. Um parênteses, galera. Câmera não é tão caro hoje em dia, tá? Às vezes a gente acha que um sistema de monitoramento e tal... Olha, acho que dependendo do tamanho da sua igreja, com menos de R$1.000, você põe aí umas 4 câmeras, entendeu? Tudo no celular aí do pastor, da secretária, enfim. Tranquilo, né? Assim, eu sei que R$1.000 não é pouco dinheiro, mas assim, se tratando de uma comunidade, também não é um absurdo. E é um investimento que vale a pena você ir atrás, porque infelizmente a Intelbras não está pagando a gente, mas o meu amigo botou um sistema de câmera na casa dele, cara, ele não gastou R$1.000, tá? Tem câmera nos fundos, câmera na frente, câmera dentro, na entrada da casa, isso. e tudo pelo celular. Vale a pena. Então ele monitora o cachorrinho dele. Então assim, ó, se ele gastou R$1.000 pra monitorar um cachorro, eu acho que vale a pena você, né, gastar uns R$1.000 para monitorar a sua igreja, as crianças, né, principalmente a parte onde acontece o cultinho infantil. Não é tão caro, tá, gente? Não é tão caro, assim. Acho que R$1.000 pra uma comunidade, às vezes um irmão aí mais abastado já consegue desenrolar isso aí. E fica aí a dica, né, você que é pai, você que é membro de uma comunidade e você tá ouvindo esse podcast, você pode levar essa ideia pra sua comunidade. Continua, Vivi, vamos lá. Com certeza. Aí você me pergunta assim, vai evitar que acontece? Cara, você não vai evitar, mas você vai dificultar muito, isso já ajuda, né? E outro detalhe importante, né, no meu Instagram tem link para as pessoas baixarem livros, né, materiais, né, elas podem ir, tem muitos livros gratuitos. Eu tô lançando um material agora para adolescentes também, que tem que ser uma linguagem mais, né, avançadinha ali, mas a gente tem vários materiais gratuitos e que não tem uma linguagem teológica nítida, né, mas subliminarmente tem. Então a gente tem uma pegada ali, que às vezes você não fala de Deus, você não fala de Jesus, mas ele tá ali, entendeu? Então assim, é muito legal a gente ter esse entendimento de que falar sobre o corpo também é falar, né, sobre a espiritualidade, porque isso afeta, né, a maneira com que a pessoa vê. Então pode baixar os livros lá e a gente vai ter uma live também, a gente sempre tem lives ali, cursos, então segue a gente no @projeto nova, que é o do projeto, e @vivesmvaz ou Viviane Vaz, você consegue me achar ali e entrar em contato conosco, e se você quiser material, palestra, curso. Se eu não puder, eu conheço muita gente do Brasil inteiro que eu posso indicar a outras pessoas da sua região. Sensacional. Muito bom. Gente, para você não ter erro, o link do perfil da Vivi vai estar aqui na descrição deste BTcast 555 em bibotalk.com e também no nosso YouTube, beleza? Digita aí BTcast 555, você vai achar esse programa, vai na descrição do programa e ali você vai ter o @ dela certinho, para você baixar aí livros, tudo gratuito, e acioná-la para palestras aí na sua comunidade, quem sabe. Poxa, sensacional. Obrigado, Vivi, pelo teu trabalho, pela tua participação aqui neste podcast. Valeu, Bibo, valeu, Felipe, meu parça. Gente, é muito gostoso estar aqui nesse bate-papo, super importante falar sobre isso num contexto de cristãos, né, que entendem a responsabilidade que temos de carregar esse nome, cristãos, e que a gente possa ser luz, que a gente seja a resposta de oração de uma criança. Eu acho que essa é a nossa grande missão. Jesus falou que é o maior dos reinos, o reino dos céus é a criança, e que a gente devia se tornar como elas. Então fica aí meu desejo de que você se importe, sim, que você se torne
né, com a mentalidade pura das crianças, e proteja as crianças aonde você estiver. Valeu! Muito bom. Felipe, obrigado por ter apresentado a Vivi no Twitter. O Twitter, de vez em quando, ele tem coisa boa no Twitter, né? Não é só raiva e chororô. Surpreendentemente, foi no Twitter que eu vi a recomendação do Felipe. Já mandei um WhatsApp pra ele. Que bom que rolou essa conversa. Valeu pela tua presença aqui também, Felipe. Muito obrigado, Bibo. Deus abençoe grandemente. É isso, gente. Voltamos na semana que vem com mais podcast aqui em bibotalk.com, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.